Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Felizes estamos mais uma vez por podermos nos encontrar. E hoje então nós vamos ouvir a palestra sobre o tema saúde pela nossa irmã Maria Salete. Então, neste primeiro momento, a gente convida a todos para que juntos, suavemente, fechemos nossos olhos e vamos assim pensar em Jesus, lembrando a sua passagem de ensinamentos da lei divina. Tanto nos ajudou e tão válido é que até hoje, passado todo esse tempo, é incrível a lembrança que temos dele para nos animar e nos confortar. Desta forma, pedimos a proteção para este nosso trabalho, no sentido de que todos os que aqui vieram possam se sentir renovados, amparados e conseguirem sair muito melhores do que quando aqui chegaram. Porque realmente a oração, o contato na lembrança da lei divina só nos renova, nos fortalece e nos levanta o astral, nos dando energia para fazermos tudo da melhor maneira e com muito amor. Desta forma, obrigado, Senhor, por mais este momento, por mais este encontro. Que assim seja. Olá, meus queridos amigos, espero que todos estejam muito bem. Fico muito feliz de tê-los aqui. Isso é muito bom falar sobre o tema que me foi destinado, que tem por título Saúde, e ele foi extraído, então esse capítulo 15, foi extraído do livro Pensamento e Vida. Como a gente costuma aqui na casa, né, nós trabalhamos muito com o Emmanuel, né, que foi o mentor do Chico Xavier. Quando eu fiz as minhas reflexões em torno desse tema, eu disse que eu poderia ter como título, nessa minha fala, saúde / pensamento ou só pensamento. Por quê? E aí a gente vai ver por quê. Primeiro eu gostaria de sugerir assim, que quem puder deveria ler esse livro na sua totalidade, porque ele traz assim são 30 pequenos capítulos e aborda assuntos que dizem muito respeito à nossa vida: profissão, sociedade, vocação, saúde, enfermidade, filhos, família, entre outros. E aí o que o Emmanuel nos traz nesse capítulo? Ele pondera sobre as repercussões do pensamento sobre a saúde física e mental. Ele não deixa de reconhecer que, enquanto encarnados, o corpo físico entra em contato com de muitas maneiras, com micro-organismos patogênicos que irão determinar o surgimento de doenças que carecem de tratamento médico, medicamentoso, tais como as doenças transmissíveis, por exemplo. Porém, os seus apontamentos, eles voltam-se para o que ele, Emmanuel, considera a causa da maioria, se não de todas as doenças, tanto físicas quanto mentais: o pensamento. E ele argumenta muito bem. Na contracapa do livro, ele faz
inclusive a seguinte pergunta: qual é a força do pensamento, do nosso pensamento? E também já esclarece sobre como os pensamentos agem poderosamente modelando a vida. Eu até lançaria a pergunta: alguém faz alguma coisa sem pensar antes? Mesmo que rapidamente, mesmo que impulsivamente? Muito difícil, né? E ele continua: somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. O Emmanuel, quando ele usa essa expressão, as experiências de ontem, ele se refere tanto aos acontecimentos de nosso passado recente, desta vida atual, bem como os de nossas vidas passadas. Porque, como nós sabemos, né, nós temos muitas e muitas vidas. Ao ler a sua afirmativa de que os pensamentos agem poderosamente modelando a vida, eu lembrei e relacionei com algumas palavras de Jesus: orai e vigiai. Que palavras tão sábias, né? E tão verdadeiras. Jesus, esse ser, o mais iluminado dos seres que aportou na Terra, sabia da natureza e do poder desta força que o Espírito conquistou ao alçar-se à condição de ser racional. E advertia sabiamente há mais de 2000 anos: orai e vigiai. Faço a pergunta: mas vigiar o que exatamente? Os nossos atos? Nosso comportamento e atitudes? Sim, também. Mas antes de tudo, dos nossos pensamentos. Não são estes que antecedem o nosso agir? Segundo o Evangelho, de acordo com o Espiritismo, o pensamento é uma forma de energia que nasce na mente. Veja que eu não estou dizendo cérebro, eu estou dizendo mente. E mente é do espírito. Nasce na mente e se exterioriza em forma de ondas, e através da vontade pode atingir distâncias incomensuráveis. Não é o que acontece com a prece, com a oração, com as súplicas que fazemos aos nossos mentores espirituais, por exemplo? Então, ao contrário dos sentimentos que nos elevam e nos impulsionam a orar, completa o Emmanuel: pensamentos de cólera, de desespero, de crueldade, de intemperança, criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, no corpo, né? Impondo às nossas células a distonia, pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micro-organismos patogênicos nos órgãos mais frágeis. Não sei se está claro isso, mas o pensamento dele é esse. Esses tipos de sentimentos negativos que nós emitimos, esses pensamentos negativos, eles causam uma distonia no nosso corpo, eles agridem o nosso corpo, né? E machucam, né? Prejudicam as células físicas, as células do nosso corpo. E se nós tivermos já algum órgão frágil, é aí mesmo que esses micro-organismos, né, vão atuar, começando a produzir doença. Ele completa:
As emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Recordemos alguns de nós, momentos em que nos sentimos tomados pela raiva, pelo desânimo, ou por qualquer sentimento menos digno, por nos sentirmos atingidos ou prejudicados de alguma forma. De que maneira nós nos sentimos em seguida? Mal conosco mesmo, muito provavelmente, pois que as ondas mentais emitidas neste momento voltam-se sobre nós mesmos. Essa é uma ideia que nós não podemos esquecer. No momento que eu emito um sentimento negativo, um pensamento negativo, ele vai agir primeiramente em nós, depois aonde a gente projeta. Tumultuando o serviço das células nervosas da pele, vísceras, na medula e no tronco cerebral. As palavras são do Emmanuel. Completa ainda o autor. Os sintomas patológicos, na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, no nosso corpo, portanto, operando desajustes nos implementos que o compõem, nos nossos órgãos. Imaginemos também quando estes estados se repetem com alguma constância. Se é uma pessoa que eventualmente está sempre nervosa, sempre brava, sempre violenta, né? Se isso acontece com muita frequência, por não vigiarmos nossos pensamentos e, na sequência, nossos atos, por vezes impulsivos ou imprevidentes, o que isso não vai provocar? Quanto nós estaremos ameaçando a nossa saúde? Avançando um pouco mais, quando em situações nas quais nos envolvemos com outras pessoas, no lar ou em qualquer outro local, e passamos a emitir pensamentos negativos, pouco dignos, carregados de ódio, de malquerença, ou também depressivos, o que acontece? Teremos como resultado a soma da energia deletéria que nós emitimos da nossa mente com a energia reflexa emitida pelo outro. A energia vai e volta, ela atinge a pessoa, mas volta para nós. Assim se dá com os encarnados como com os desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser. Nós estamos sempre acompanhados, né, de espíritos, dependendo muito do teor dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, do nosso agir. Continuo dizendo, oremos e vigiemos. Que proporção de malefícios estaremos armazenando para nós e emanando para o ambiente psíquico do planeta? Porque não pensemos que isso se perde. À medida que nós pensamos coisas boas, nós estaremos contribuindo para o ambiente psíquico da Terra. O contrário também é verdadeiro. E o ambiente psíquico da Terra não está bem. Segundo a espiritualidade, precisamos orar muito, precisamos vibrar positivo para melhorar esse ambiente psíquico, que nos envolve também, porque nós estamos mergulhados nele. Por isso, finaliza o Emmanuel. Não nos esqueçamos de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no corpo os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Vejam, e eu repito novamente, eu não mudei as palavras do autor, então ele trata esse capítulo como saúde, mas eu acho que ele poderia ter intitulado como pensamento, né? Mas que na realidade as duas coisas andam juntas demais, né?
Então era esse o meu tema de hoje. O nosso tempo está esgotado e eu vou convidar então os nossos médiuns passistas que estejam presentes para que nos postemos e vamos fazer então a nossa prece. Sabemos que estamos vibrando positivo porque estamos nesta casa de oração, que Jesus está conosco, bem como os seus mensageiros. Mas de qualquer forma, nós pedimos, Mestre, que Tu nos auxilies sempre. Sabemos que Tu não nos abandona, mas te pedimos, Mestre, que nos ajude a recordar sempre de que, como Tu dizias, nós somos, em verdade, espíritos, temporariamente agasalhando esse corpo físico, que deixaremos em algum momento, no tempo que nos for destinado, aqui mesmo na Terra. Então, Senhor, ajuda-nos para que cultivemos o nosso espírito, através da mentalização, com os Teus ensinamentos, nos momentos de meditação, nos momentos de introspecção, no nosso lar, no aconchego do nosso quarto, muitas vezes, que nós possamos entrar em contato conosco mesmo, com essa essência divina que somos. E ajuda-nos, Mestre, que possamos cultivar aquilo que temos de melhor em nós, que possamos deixar de lado os nossos defeitos, que são tantos, que possamos desenvolver as nossas virtudes, as virtudes que estão dentro de nós, com que o Pai nos dotou. Agradecemos por podermos estar aqui, pelos ensinamentos que o Emmanuel nos deixou, que eles possam calar fundo no nosso coração, na nossa mente, sim, nos nossos pensamentos. Obrigada, Mestre, e que assim seja. Que assim seja.